palavra de Deus precisa ser levada toda hora, todo tempo, há tempo fora do tempo. As pessoas precisam ouvir, conhecer o que está aqui revelado. As pessoas precisam ouvir, conhecer o que está aqui revelado. Falta pregadores para pregar esta palavra. Os profetas que Deus levantou para levar ao povo que está revelado aqui. Há uma necessidade muito grande do povo ouvir a verdade, a palavra. Nós precisamos nos colocar na posição, na vontade de Deus. Assumir o compromisso para levar as profecias de Deus que já estão escritas e reveladas. Reveladas e escritas aqui neste livro santo, que é por onde a gente leva a voz de Deus para o povo. É através do ensino, da exposição da palavra dele. Nesta noite, mais uma vez, estou aqui, nesta live de instrução, para convidar você a ouvir, ser informado, ser ensinado, ser instruído, ser orientado com a palavra de Deus, a verdade que liberta, para que você seja bem-aventurado, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós, cristãos, estamos com uma carência muito grande. Eu falo isso com dor, com tristeza no coração, de ver a situação real do povo de Deus hoje, perdido, vagando, desgarrado, sem pastor, sem correção, sem instrução, sem ensino. É triste de ver hoje o povo de Deus vivendo banal, caminhando, tateando sem enxergar a verdade, a direção, o caminho para Deus. O povo levando-se ao engano e ao erro, porque está faltando doutrina, instrução, correção, ensino da palavra. A maior carência da igreja hoje é de homens que levem instrução, ensino e doutrina da palavra. Cada um defende o seu achismo, cada um defende seu estudo teológico, cada um defende sua linha de pensamento, cada um defende sua doutrina particular do seu sistema, cada um defende o que lhe é conveniente. Mas nós fomos chamados por Cristo como ministro do Evangelho para pregar a Cristo crucificado, não por sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus, pregar a cruz de Cristo, levar a mensagem do Evangelho, anunciar ao mundo as profecias de Deus, que já estão reveladas neste livro, para divertir a todos que se arrependam e se convertam, porque o que há de vir virá e não tardará. É chegado o grande dia da ira de Deus. Quem poderá subsistir? Depois da morte, segue ao juízo. Meus amados irmãos, precisamos olhar mais para a palavra. Precisamos ter o prazer de meditar nela de dia e de noite. Precisamos sentir a necessidade da palavra de Deus. Precisamos rever nossa vida com Deus. Os princípios, os valores, o ensino, a instrução de Deus para a nossa vida. E nós encontramos tudo isso aqui. Por isso que precisamos examinar, para ver se estamos na fé, verdadeiramente em Deus, ou se já não fomos reprovados. Precisamos examinar nossa vida de fé, os princípios e os valores da fé que estamos vivendo e praticando. Se está baseada, principiada no alicerce que é Cristo, a sua doutrina. Pois, se não tiver, estamos vivendo uma vida vã no Senhor. Estamos vivendo uma vida perdidos, pensando que vamos nos achar na presença de Deus. Há uma necessidade muito grande hoje da igreja. É tanta disputa, é tanto debate,
é tanta porfia, é tantas contendas, tudo, cada um brigando, defendendo seus interesses, a sua visão, a sua posição, querendo cada um mostrar sua sabedoria, seu conhecimento. Enquanto isso, a palavra de Deus fica desprezada e o povo continua cego, perdido na escuridão. Porque só há luz quando há exposição da palavra. Pois a palavra é luz, a palavra é lâmpada, para guiar os nossos caminhos, iluminando-nos, para que tenhamos a compreensão, a clareza da realidade, da vontade, da direção, do caminho para Deus, pela palavra. Meus amados, o maior desafio hoje dos pregadores que Deus levanta é se manter fiel a Deus e buscando agradar a Deus para cumprir o seu compromisso pelo qual Deus chamou e vocacionou para o ministério da palavra. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, muito sério isso que eu estou levando mais uma instrução, mais um ensino em mais uma live aqui, pois aqui o objetivo é esse, transmitir a exposição à verdade, levar o esclarecimento, corrigir, repreender, instruir, fazer um trabalho apologético em defesa da fé cristã, da doutrina de Cristo, que é contrariada por vários conceitos doutrinários, por várias ideias de homens, de teólogos, de sistema religioso que impõem as suas regras, seus princípios, seus valores, como se fosse a verdade de Deus. Pois verdade de Deus há uma só, e é Cristo, a sua palavra. Está aqui todas as verdades de Deus. Toda a verdade de Deus que nós precisamos conhecer dentro de qualquer situação em relação a Deus, só vamos ter o conhecimento real, verdadeiro, na palavra, pela palavra. Quero vos dizer nesta hora uma coisa muito importante. A importância de se pregar a palavra. Você que é pregador da palavra, você que está na luz, você que tem o conhecimento, a mente esclarecida, você que tem a compreensão da realidade espiritual, você sabe qual é a importância de pregar a palavra. E quem sabe a importância de pregar essa palavra, ele tem sede cada dia mais de pregar essa palavra. Porque ele quer levar vida para as pessoas. Ele quer levar luz para as pessoas. Ele quer levar libertação para as pessoas. E isso só pode acontecer pela palavra, pela pregação. Não é por esses rituais, esses movimentos místicos, que o homem vai encontrar salvação, libertação, bênção, vitória de Deus. É através da palavra que tem que ser levada ao conhecimento da humanidade. A humanidade precisa ouvir para que possam ter a fé em Deus, chegando-se a Ele, encontrando a bênção, o perdão para a sua salvação. Mas a fé em Deus, a fé que salva, a fé que leva o homem a alcançar o dom gratuito de Deus, essa fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra, pela palavra. Romanos 10, 17. E a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Não é você ouvir pelo que eu quero falar por mim, ou por nenhuma instituição ou ideologia de ninguém. É para você ouvir pela palavra. Eu tenho que pregar pela palavra, eu tenho que instruir pela palavra, eu tenho que ensinar pela palavra, eu tenho que levar a direção de Deus para o povo pela palavra. A fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Não é pelo que diz o A, B, C, não, é pela palavra. O pregador tem que pregar pela palavra. Há uma necessidade muito grande hoje. Essa live hoje eu vou fazer ela curta, não vou me estender muito, mas hoje eu senti a necessidade de falar da grande importância e da grande necessidade da igreja, da instrução, da doutrina, da correção, da repreensão, do ensino da palavra. Falta homens compromissados com a palavra. Por isso que Jesus orientou a gente orar ao Pai, pedindo que Ele enviasse trabalhadores para a seara, porque grande é a seara, poucos são os ceifeiros, aqueles que pregam a palavra, para angariar a vida para o reino de Deus, levando a semente da vida, semeando, para que aqueles que recebam gerem o fruto
germine e dê fruto de arrependimento, de convenção na vida de quem ouve. Precisamos de ceifeiros, trabalhadores para o reino de Deus, porque para o reino dos homens, igreja, existe muitos, é um batendo no outro, estão até brigando dentro das igrejas, por cargo, por posição, para estar na frente dos trabalhos da igreja. Agora, para fazer a obra do reino de Deus, é poucos, porque a obra do reino de Deus é árdua, é estreita, nem todos querem, porque ela não nos traz satisfação da nossa vontade, ela não nos traz bem-estar. A obra do reino de Deus nos traz desconforto, nos traz perda, nos traz perseguição, nos traz insatisfação, porque as pessoas não vão estar satisfeitas conosco, porque estamos assumindo o compromisso de pregar a verdade ao mundo, aborrecendo a obra, o caminho, o entendimento, a ideologia, o conceito, a doutrina, a vida religiosa que o mundo vive em relação a Deus. Nós estamos aqui como luz para iluminar, esclarecer, pregando a verdade ao mundo, e muitos não vão aceitar a verdade, porque a princípio ela é amarga, a correção não é agradável, mas depois que se ouve e se recebe, nós sentimos o doce dessa palavra. Precisamos de homens para o reino de Deus, e Jesus nos ensinou a orar ao Pai, para que o Pai envie, levante os seus, com ousadia, coragem, com a sua graça, para pregar a palavra. E pregar a palavra de Deus é um grande desafio, porque você vai a um combate de conceitos, de ideologia, de doutrina, de conhecimento, de entendimento. E é por isso que nós temos que estar pronto, preparado, apto para debater, ensinar, corrigir, persuadir, defender-se, manejando bem a palavra, porque o nosso argumento tem que ser pela palavra, nosso princípio tem que ser a palavra, a nossa base, alicerce de tudo que a gente fala, debate, ensina, é pela palavra. Que Deus levante, capacite, vocacionando muitos homens nesses últimos dias para o compromisso, o ofício do ministério da palavra. Deus envia obreiros para a seara. A importância de se pregar a palavra é muito grande, meus irmãos. E quem realmente foi chamado para pregador sabe qual é a importância dela. A vida de profeta de Deus, que é o pregador da palavra, não é fácil. Jeremias, lá no capítulo 20 de Jeremias, Jeremias chegou um momento que disse assim: ó Senhor, eu não abrirei mais minha boca para pregar a tua palavra, porque toda vez que eu prego a tua palavra, o que vem para mim é vergonha, é escárnio, é perseguição. Eu não abrirei mais minha boca diante de tanta perseguição, diante de tanta dificuldade, diante de tanta situação difícil de levar a palavra para o povo que não quer ouvir. Jeremias disse: eu não vou mais abrir a boca para pregá-la. Mas ele não conseguiu ficar calado, porque nele ardeu um fogo. A graça de Deus em nossas vidas que nos impulsiona a falar esta palavra a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus que nos direciona, o Espírito de Deus que nos inflama para anunciar esta palavra, mesmo que nós soframos perda, desgastando-nos, tendo perseguições. Mas a palavra de Deus tem que ser anunciada. E Deus, quando chama, Ele capacita. Então Jeremias, quando ele disse que não ia mais pregar, veio nele um ardor, um fogo, que ele não conseguiu ficar calado. Ele continuou pregando a palavra, porque a história de Jeremias, como profeta, não foi fácil. Jeremias não tinha convite para pregar. Jeremias não tinha plateia para lhe aplaudir. Jeremias não tinha um povo para estar dentro gritando: homem de Deus, homem de Deus. O ofício de profeta de Deus é constranger, é aborrecer com a verdade os que estão na mentira, os que estão nas trevas, os que estão no seu entendimento. Precisam ser corrigidos, precisam ser instruídos, repreendidos, ensinados pela palavra de Deus. E muitos não querem, porque o próprio Jesus, quando veio, foi rejeitado, porque eles não queriam ser corrigidos por Cristo, com a doutrina que Cristo trazia. Eles não queriam renunciar às suas vidas com o ensinamento que Cristo trouxe, a ponto de estar escrito na palavra de Deus que a luz veio para os homens, mas os homens
rejeitaram a luz, preferiram as trevas, porque suas obras eram mal, e não quiseram vir para a luz, para que as suas obras não fossem rejeitadas. É o que acontece hoje com muita gente que não quer assumir o compromisso verdadeiro com Cristo, porque não quer deixar as suas obras do pecado, os seus prazeres ocultos, a sua forma de vida ímpia. Não estão submissos a se converter, a se arrepender, a se negar, a se renunciar, para se submeter à vontade de Cristo, o Senhor das nossas vidas. A missão do profeta não é fácil. E hoje há um desafio muito grande, tanto com o mundo e principalmente com a igreja, com o povo de Deus. Porque se você que está aí agora assistindo essa live de instrução, fizer um exame na palavra, examinar as escrituras, você vai ver que a maior luta, a maior perseguição, o maior combate que os profetas que Deus levantou, ele passou e sofreu, foi com o próprio povo de Deus, foi com os próprios crentes, que não quiseram dar ouvido a Deus, escolheram um caminho para servir a Deus do seu jeito, e não aceitavam a correção dos profetas. E Deus levantava os profetas para anunciar o juízo, por causa do coração duro deste povo. Hoje não é diferente. Hoje é a mesma coisa. As pessoas estão dentro, cauterizadas com suas mentes, vivendo e buscando seguir como lhe apraz, como lhe é conveniente, como lhe é agradável. Querem ouvir pregações que sejam agradáveis, que massageiem o seu ego. Não estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, porque dá comichão nos ouvidos. Eles querem ouvir fábula, fantasia, mentira em nome de Deus, porque eles não estão dispostos a ouvir a verdade que os convidam a se converter, se arrepender, que os convida a renunciar essa vida hipócrita, mentirosa em nome de Deus, que muitos vivem. A missão de profeta não é fácil. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, olha a importância da palavra. Timóteo capítulo 3, segunda carta, no versículo 15 ao 17. Paulo diz, toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, corrigir, redarguir, instruir todo homem de Deus em justiça, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos. A palavra é para isso. Sem a palavra não tem instrução. Sem a palavra não tem conhecimento de Deus. Sem a palavra não tem vida com Deus. Sem a palavra não tem correção. Sem a palavra não tem repreensão. Sem a palavra não há edificação para ninguém. É a palavra de Deus, não é sermão moralístico de homens dentro de igreja. Não é sermão religiosos, de santidade religiosa. É sermão da palavra, que vai no interior do homem, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos. Ela trabalha no interior do homem, faz o homem refletir, constrange o homem, mostra ao homem o seu erro, sua mentira, sua vida hipócrita, e convida o homem a se converter. Nós, pregadores, temos que pregar esta palavra a tempo e fora de tempo, como disse Paulo a Timóteo, ainda na sua segunda carta, no capítulo 4. Deixa eu conferir aqui. Me passou agora na mente que eu dei uma informação errada. Não, estou certo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo diz assim a Timóteo. É muito sério a palavra de Deus. É muito importante o conhecimento dela. Porque quem não tiver com a sua vida firmada, alicerçada na palavra, não vai resistir. Não vai prevalecer. Olha o que diz Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, Paulo diz assim, conjuro-te, pois, ele está rogando, ele está suplicando a Timóteo, ele diz, Timóteo, eu te conjuro-te, que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que tu pregues a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, porque ele há de julgar os vivos e os mortos. Prega essa palavra, Timóteo. Tu não pode calar. Obreiros, homens de Deus, chamados para a obra do reino de Deus, não calem-se, preguem a palavra, se comprometam com a palavra, não é por nenhuma outra coisa. Se comprometam com a palavra, enfrente quem tiver de enfrentar,
enfrente rei, enfrente pastor, enfrente sistema, enfrente ministério, enfrente governador, enfrente a humanidade, enfrente toda a potestade do inferno, enfrente o próprio Satanás, mas com a palavra nós vamos prevalecer. Pelejarão contra nós, mas não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra nós que estamos com a palavra. Deus é conosco, porque estamos na vontade dEle, cumprindo o ofício que Ele nos deu. E Ele é quem zela, quem vela, quem nos garante para que a sua palavra se cumpra. Continuar a obra. Preguemos a palavra, irmãos. O maior desafio hoje é pregar, é ensinar, é instruir, é corrigir, é repreender, é levar a doutrina na igreja. Está difícil hoje, gente. Muito raro. Está muito raro hoje. Eu tenho conversado com muitos irmãos e eu tenho visto, analisado a falta de conhecimento dos irmãos. Irmãos vivendo conceitos, ideias, caminhos que não condizem com a verdade de Deus. Irmãos sendo instruídos dentro de orientações que não consistem com a verdade de Deus. Uma semana dessa eu estava conversando com uma pessoa da fé e ela disse a mim, porque eu estava passando uma dificuldade financeira, e ela disse assim: não sei como é essa dificuldade financeira. Eu estou servindo a Deus, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando à obra de Deus. Se eu estou servindo a Deus, por que essa necessidade? E eu olhei para essa pessoa e disse: meu Deus, como ela está sendo instruída errada, Senhor. Como ela está sendo ensinada errada. Isso ela aprende aonde? Dentro das igrejas onde elas estão. Que elas, para servir a Deus, elas têm que ter uma vida de prosperidade financeira, que não tenha necessidade de nada. Entendem isso? Esse é o entendimento das pessoas em muitos ensinos dentro da igreja. E eu conversando com essa pessoa e vendo a lamentação dela e vendo que a visão dela estava muito longe da verdade de Cristo, da verdade do Evangelho. Irmãos, a nossa vida com Deus não depende, não consiste no que nós temos, ou ganhemos, ou possuímos. Jesus disse isso. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, do que tem. É porque o povo não é instruído na palavra. O povo não conhece a Jesus. Se conhecesse a Jesus, não estava com essa mente, vivendo essa opressão, dentro dessa amargura, dentro dessa maldição, se maldizendo, se lamentando, murmurando, porque não conhece, não é instruído, não é ensinado pela palavra. E eu digo, meu Deus, eu comecei a instruir essa pessoa. Eu disse, não, mas isso não depende de você estar em Deus ou não. A tua vida próspera. Não quer dizer que você, por estar em Deus, você vai ter tua necessidade toda suprida. Não. Você não conhece a Bíblia. O próprio Jesus passou uma grande necessidade. Os apóstolos, os profetas, não teve ninguém rico não, irmão. Não teve ninguém que teve prosperidade não, irmão. Não teve ninguém que enriqueceu do dia para a noite não, irmão. Faz uma análise da vida dos apóstolos. Faz uma análise da vida dos profetas. Ah, mas Davi foi rei. Davi foi uma exceção que Deus levantou na sua vontade. Não é que todo mundo vai ser rei. Ah, mas Abraão, Jó foi o homem mais rico do Oriente. Jó já tinha riqueza. Deus acrescentou com um propósito. Mas isso não é a regra geral. Deus não promete enriquecer ninguém de vida material na terra. Ele tem os propósitos dele para quem ele quer exaltar dentro de uma situação financeira. Se você for analisar a Bíblia, você não vai ver esta pregação de prosperidade, esse evangelho de prosperidade, esse evangelho de ausência de problema, de sofrimento, de escassez. Se você analisar as Escrituras, você vai aprender que a Bíblia nos ensina a se confortar, a se alegrar, a se contentar com o que tem. Não é buscar mais e mais e mais, não é almejar coisas altas, mas se comportar e se conformar com as humildes. É o que a palavra ensina.
Meus amados irmãos, e o povo, por não conhecer isso, aí ficam dentro dessa opressão, dessa murmuração, desse engano do maligno, porque estão dentro de igrejas, estão recebendo instruções, estão recebendo ensino, que não condiz com a verdade do Evangelho, que não é a doutrina dos princípios de Cristo, de Deus. Será que Lázaro murmurava também? Ah, eu creio na palavra de Deus, eu estou guardando a palavra, eu valorizo os princípios da palavra, e estou aqui mendigando na porta do rico. O rico que não teme a Deus, tem tudo e eu não tenho nada. Será que Lázaro, pobre, murmurava como eu e você murmura? Paulo, você já conheceu, já leu a história de Paulo na Bíblia? Você sabe quem era Paulo antes de se converter a Cristo? Paulo era um cara que tinha uma posição boa na vida social. Paulo não tinha falta de nada. Paulo tinha condições, privilégio. Mas quando ele se converte a Cristo, ele vem padecer por Cristo. É preciso aprender. Sabe por que você não aprende? Para aprender tem que ser instruído. Mas para você aprender de Deus, tem que ser instruído com a palavra de Deus. Você não está sendo instruído com a palavra, é por isso que você não conhece isso. É por isso que você está sendo levado por esse ensino, onde o homem te ensina que você é filho do rei, tem que ter prosperidade, tem que ter uma casa muito grande, muito chique, não pode aceitar um salário mínimo, não pode aceitar uma casa humilde, porque você é filha do rei, você é filho do dono do mundo e você tem que ter o melhor. Quem te ensinou isso? É esses mentirosos aí que fazem de você negócio, meu irmão. Esses cães gulosos que não têm compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus diz que tudo acontece, a justo e a injusto. Tudo passa pela mesma dificuldade. A palavra de Deus diz que o sol, Jesus, ele ensinou isso. Deus dá ao justo e ao injusto. A chuva também, ao bom e ao mal. Tudo acontece de igual modo. Se você é uma pessoa humilde dentro de uma situação que você está limitado a um salário mínimo, agradeça a Deus, esteja alegre e saiba viver com um salário mínimo. Você não pode querer viver uma vida de rico, de barão, porque você não tem a condição para gastar 10 mil. Você só tem condição para gastar 500 reais, 400. Então, se alegre, contente-se e dê glória a Deus por isso. E tenha sua paz na sua alma e não deixe nenhum filho do diabo com mentira te dizer que você tem que ter mais. Se Deus quiser te enriquecer financeiramente, Ele te enriquece. Mas esse não é o propósito de Deus. Não é a promessa de Deus. Deus não chama ninguém para essa situação. O que Deus chama é para a gente ficar rico e ter as bênçãos e ter prosperidade espiritual, de vida lá no céu com Ele. Aqui suporta a leve e momentânea tribulação. Aqui tenha paciência na tribulação. Foi o que Jesus ensinou. Só que o erro de muitos é que não está seguindo a Cristo. Estão seguindo seus líderes. Por isso que vivem assim no engano, no erro, com a mente, com a vida, com a alma perturbadas. Na incerteza, na mentira e no engano. Porque não tem instrução da palavra. Meus amados irmãos, há uma grande necessidade da instrução da palavra de Deus. Quando eu converso com muitos irmãos, eu vejo a necessidade de muitos irmãos de conhecimento. Eu vejo a falta do conhecimento de muitos irmãos que até pensam que estão servindo a Deus. Tem até uma intenção boa de servir a Deus, mas não tem a instrução. Não está sendo ensinado na verdade. Precisam abrir os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Por onde o Espírito Santo vai convencendo. Mas muitos fecham os ouvidos para a palavra de Deus e vão continuar no erro, no engano e perecer. Em nome de Deus. É notório, irmãos. Conversa com a maioria dos crentes. Conversa com 99% dos irmãos. Você vai ver o entendimento raquítico. Você vai ver a falta de conhecimento. Você vai ver a ideia, a ideologia, o conceito, os princípios deles voltado para o sistema religioso, para os conceitos dos homens e não para os princípios de Deus. Porque eles não têm instrução de Deus. Eles são instruídos no que os homens ensinam. Há uma grande necessidade da instrução da palavra de Deus no meio do povo de Deus. Não foi à toa que Deus disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Irmãos, nós precisamos, como os obreiros
pregadores, profetas de Deus, levantados e chamados por Deus para trabalhar no reino de Deus. Nós precisamos assumir o nosso compromisso e usar o instrumento que Deus nos capacitou para usar, que Deus nos deu e nos capacitou para usar. O instrumento do pregador, do pastor, do profeta é a palavra. Nós temos que manejar bem, usar para o combate, que é a espada do Espírito, é a palavra. Esse é o instrumento que nós temos que usar. Levar a profecia de Deus, que já está aqui escrita, revelada. Não é a que eu acho, que eu entendo, que vem no meu coração. O dever do profeta, do pregador, do pastor é transmitir e levar para o povo o ensino da palavra, da doutrina de Cristo, a exposição da palavra de Deus, que dá luz e entendimento aos simples. Precisamos, irmãos. O povo precisa da instrução da palavra. A Bíblia nos adverte. Olha a importância de pregar a palavra. Como eu estava falando, Paulo diz, olha Timóteo, prega essa palavra, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Prega essa palavra, Timóteo, há tempo e fora de tempo. Meu irmão, há um juízo que está por vir. Há um juízo que vai chegar na vida daquele que morre agora sem Cristo. E é preciso pregar a palavra. É preciso levar o entendimento da realidade desta pessoa, para que ela possa ouvir e ter a oportunidade de crer e se converter para encontrar salvação. A Bíblia nos adverte e nos orienta a fugir da ira de Deus que está por vir. É preciso anunciar isso ao mundo. A mensagem do Evangelho não é oba-oba e melhora de vida aqui para ninguém, porque tudo isso vai perecer. A mensagem do Evangelho é advertir o povo da ira futura que está por vir, derramada sobre esta humanidade, e do perigo iminente que todo ser humano está correndo. Se morrer agora sem Jesus, segue ao juízo, como diz Hebreus 9, 27. Depois que um homem morre, sem Cristo não há mais esperança para ninguém. Isso não é a gente que fala por meio da religião evangélica. Isso nós pregamos com convicção, com firmeza, porque é a verdade de Deus. Nós pregamos baseado, principiado na palavra, no que ela nos adverte, nos autoriza, nos ensina a dizer. Depois da morte segue ao juízo. Não tem aniquilação, não tem extinção, não tem purgatório, não tem paraíso na terra, não tem reencarnação, não tem missa de 7º dia, nem missa de 30 dias, não tem extrema-unção que possa levar a alma de ninguém, que possa dar vida e purificação a ninguém. O que existe na realidade depois da morte é céu ou inferno, salvação ou condenação, vida com Deus na eternidade ou vida sem Deus na eternidade. E isso o homem vai escolher e decidir enquanto aqui está com vida, porque depois da morte segue ao juízo. Quem creu, creu. Quem não creu, se perdeu. Porque Jesus disse isso. Preguem o Evangelho. Ensine o povo. Anuncie esta palavra. Quem crê será salvo. Mas quem não crê será condenado. Há uma importância muito grande de pregarmos o Evangelho. Há uma importância muito grande de advertir, corrigir, repreender, instruir a igreja. Pastores, homens que estão na frente de grupos, de congregação, de pessoas. Essas almas, da sua responsabilidade, para você instruir, doutrinar, para que essas almas não se percam, para que essas almas tenham ensinamento, para crescer no conhecimento e no entendimento, na graça de Deus. Ensine, pegue a palavra, tire da igreja, tire do púlpito todo esse movimento, todos esses profetas, todo esse show, todas essas manifestações de poder, de milagre, toda essa visão, toda essa revelação. Tirem, pastores, dos púlpitos todas essas coisas vãs, esses paganismos. Estabeleçam a palavra como autoridade para a igreja receber. Toda a congregação, todo o ajuntamento dentro dessas igrejas, leve a palavra para esse povo, porque esse povo está morto. Precisa ter vida, e vida só com a palavra. Esse povo está se perdendo, precisa ser achado, e só pode ser achado com a palavra, que é a luz que vai dar direção no caminho dessas almas que estão aí, sobre sua responsabilidade, pastor. Se preocupe com as almas que estão sem a proteção divina, sem a graça de Deus, se é que você também não está sem. Porque aí entra aquela palavra que Jesus disse:
Aí toda a congregação está perdida, porque está sendo guiada por um cego. Cegos guiada por cego. Então todos vão se perder. Mas a palavra está sendo anunciada em todos os lugares da terra. Ainda que dentro dessa igreja não tenha palavra, mas a palavra está indo a você agora, pelo meio de comunicação nas redes sociais, através de um pregador que Deus levanta para estar na rua, nas praças, nas escolas, nos lugares públicos, pregando a palavra de Deus, enquanto o templo está corrompido, as igrejas estão corrompidas, são comércio, tem homens de Deus pregando a verdade nos campos, na seara que é grande. Você que é pastor, olha para essa multidão de pessoas que você tem aí na frente, que você está aí na liderança. Se compadeça dessas almas. Tudo sem entendimento, sem conhecimento de Deus, sem saber o caminho que estão seguindo, porque está faltando instrução, doutrina, correção de Deus, para que esse povo tenha entendimento, tenha crescimento, se fortaleça e possa estar verdadeiramente com as suas almas descansadas, guardadas em Deus. Há uma necessidade muito grande de pregar a palavra. Corrigir não é fácil. O pregador que se compromissa, que se expõe a pregar a palavra, ele não vai encontrar lugares convenientes para ele. Ele não vai encontrar um público para aplaudi-lo e gritar aleluia, glória a Deus. Ele vai encontrar um público irado, com o coração inchado, com o coração raivoso. Ele vai encontrar um público sem querer dar ouvido, mas ele tem que pregar. Ele tem que pregar, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. A palavra de Deus é a luz que vai iluminar a mente daqueles que estão na escuridão. Então essa palavra tem que ser levada, porque senão não tem como essa pessoa sair das trevas. O instrumento é a palavra, não é nenhum outro meio. Não é ritual, não é local, não é cerimônia, não é homem, não é doutrina de nenhum filósofo, teólogo. O que leva a entendimento, ilumina, esclarece, é a palavra de Deus, que quando o homem ouve, crê, conhece, ele é liberto. É a palavra que liberta. Então eis aí a importância da palavra. Eu encontro pessoas sem entendimento de Deus, vivendo uma vida de fé em Cristo, mas sem a visão no alto, só angariando e buscando as coisas da terra, aonde ele faz o sacrifício, onde ele vive os rituais, onde ele vive a devoção, onde ele vive os cultos, mas com a visão dele na vida aqui, não tem entendimento das coisas do alto, não é preparado para suportar as tribulações, as perseguições, não é preparado para se defender contra os combates que vêm até nós para nos persuadir a sair da doutrina, os ensinos que deturpam a doutrina de Cristo. Esse povo não está sendo preparado. Não tem um ensino apologético dentro dessa igreja. Não tem um ensino para defender a fé, para preparar os cristãos, para deixá-los cada dia mais firmados, conhecedores da verdade, para fazer o bom combate e defender a sua fé. É preciso que seja instruído essa igreja. É preciso que esse povo seja ensinado, corrigido, repreendido com a verdade. E de quem é esse compromisso? Daquele que está na frente. Que ele foi chamado, não foi para ser o maioral da congregação. Não foi para ser o cara, o estrela da congregação. Deus levantou o pastor para o compromisso do ensino e da instrução e da doutrina para a congregação, para o povo que está ali naquele local, congregando-se para a edificação e para ser formado discípulo de Cristo com o ensino da palavra de Deus. É para isso que pastor foi levantado. Não foi para trazer atração para as igrejas e criar entretenimento e levar o povo a viver uma rotina religiosa, formal, anátema. É preciso o ensino, é preciso a doutrina, é preciso a instrução da palavra de Deus. Pastores, acordem, despertem, preparem nesta igreja obreiros que manejem bem a palavra para levar para a obra da evangelização. Preparem obreiros que tenham capacidade, que sejam aptos para ensinar, para estar lhe auxiliando no ensino nesta igreja. Pastores, faça
cada dia mais um grupo na sua igreja de homens que manejem bem a palavra, de obreiros que lhe auxiliem, para poder levar essas pessoas ao compromisso em cada canto que esta igreja está localizada, para divulgar a palavra de Deus. A igreja precisa de obreiros que manejem bem a palavra, de um ministério forte da palavra. O povo hoje está sem conhecimento. A gente conversa com as pessoas e vê as pessoas dizendo: não, porque você foi para Jesus? Ah, porque minha vida estava uma bagunça. Eu precisava de paz. Eu precisava que a minha vida fosse resolvida os problemas. Eu fui para Jesus. Amém. Amém. Que essa pessoa vá para a igreja buscando alguma solução para os seus problemas seculares, diante das dificuldades. Aí as pessoas procuram a igreja, mas que ao chegar na igreja, tenha lá o ensino, tenha a doutrina, que vai mostrar a ela qual é a maior necessidade dela, que vai mostrar a ela por que é que ela precisa de Cristo, que vai levar para ela a grande necessidade que ela tem de Jesus, e não deixar ela enganada nessa necessidade dela, só das coisas desse mundo, e não advertindo, e não mostrando, não instruindo ela sobre a sua maior necessidade da sua vida espiritual com Deus, a sua maior necessidade de Cristo, para que possa receber por Ele o perdão de Deus, com o arrependimento, com a convenção. Isso só pode acontecer com o ensino da palavra. O problema é que as pessoas vão para a igreja e continuam lá no erro, não são ensinados, não são instruídos. Não vou generalizar, mas as muitas e muitas igrejas não têm instrução para levar o entendimento da necessidade real do ser humano, para diverti-lo com a verdade do Evangelho. Não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho anátema deste mundo. É o Evangelho de Cristo, que convida o homem ao arrependimento, para receber de Deus o perdão, para receber de Deus o dom gratuito, salvação da sua alma. Isso é o mais importante. E as demais coisas, o Senhor vai mantendo para que ele possa ter a necessidade para sobreviver nesta vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O povo precisa de instrução. A palavra de Deus, ela está retida, ela está guardada, ela está esquecida, ela está desprezada. E o povo está morrendo porque está faltando a palavra. O povo está com fome, doente, sem se alimentar de Deus, porque não tem a palavra. O que tem é algodão doce. O que tem é vento para o povo se alimentar. Esses ventos de doutrina, este oba-oba de poder, este oba-oba de profecia, de visão, de revelação. O que o povo precisa é da palavra, é da instrução, é da doutrina. Pastores, ouçam, por favor, rogo a vocês. Tirem dos púlpitos das igrejas esses movimentos, esses personagens, esses cultos vãs. Estabeleçam a palavra, o ensino, a doutrina, a instrução. Você que é pastor, receba o seu compromisso, assuma o seu compromisso. Não dê o púlpito para todo mundo se apresentar, porque púlpito de igreja não é lugar de apresentação de conjunto, de cantor, de pregador, de testemunho, de nada. Púlpito da igreja é lugar de pregar a palavra. Você que é pastor, assuma o seu compromisso. Use o púlpito da igreja. Preserve, porque esse púlpito aí não é para a estrela, não é para o homem se apresentar. É para a palavra de Deus, levar o conhecimento do povo da congregação. É para a soberania da palavra, porque a soberania dentro da igreja não é do homem, não é de ninguém, é da palavra. Pastores, entendam isso. Urgentemente coloquem a palavra de volta nos púlpitos para alimentar as igrejas, para alimentar os irmãos. Tirem todo esse anátema que não edifica, que está levando o povo cada dia mais a morrer, se perder, se afastando de Deus, por não ter entendimento nem conhecimento. Coloquem a palavra enquanto é tempo. Há uma grande necessidade de correção. O povo não está entendendo o que é servir a Deus. O povo não entende o que é adorar a Deus. O povo não entende o que é buscar a Deus. O povo não entende o que é estar na presença de Deus. O povo não entende o que é servir a Deus. O povo não entende
o que é ser templo, casa e morada de Deus. Porque o povo está ensinado de que o local para tudo isso é lá. Na estrutura de alvenaria geográfica, casa de cimento chamada igreja. O povo está com a sua mente voltada para um local, uma instituição, onde mistificam. O povo precisa ser instruído. O compromisso com Deus que você tem que ter não é dentro de uma igreja, é na palavra, é guardando, é praticando, é examinando, analisando, para essa viver, nem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar e ter prudência para viver tudo dentro do que ela nos ensina. O povo precisa de instrução. O povo precisa saber que a bênção de Deus não vem através de o culto A, culto B, culto C. O povo precisa ser instruído que o local, o lugar, o meio para o homem estar na graça e receber a bênção de Deus é guardando e praticando a palavra. Não precisa correr ali, aqui e acolá. A bênção vem até nós quando estamos na palavra. Jesus disse, se vocês estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O povo precisa ser instruído. Pastores, instruam o povo na palavra. Na sua congregação, você tem quantas pessoas aí? 20, 30, 100, 1000, 2000? Ensine esse povo na palavra. Renuncie tudo, tire todo o anátema de dentro das igrejas. Tirem todos os anátemas de dentro das igrejas. Esses cultos, esses movimentos, esses profetas, esses mensageiros que traz inovação, fábula e fantasia para o povo. Coloquem a palavra de Deus, porque é isso que vai fazer o povo se alimentar, se edificar e ter vida com Deus. É a palavra, pastores. Glória a Deus. É necessário uma voz que clama no deserto, para que a palavra soe, para que a palavra chegue aos ouvidos. Como vão crer se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O povo está sem entendimento. É preciso a palavra de Deus. E Deus, Ele levanta homens para pregar esta palavra. E muitos se corromperam. Muitos abandonaram o compromisso com Deus porque estão buscando seus interesses. Mas os poucos que ainda estão fiéis permanecem clamando no deserto. O templo está corrompido, mas os homens de Deus, os profetas, estão fora do templo, clamando, anunciando a palavra de Deus. Deus disse ao profeta Jeremias, fica na porta do templo. E eu pensei, muitas vezes, quando eu li esse texto, eu disse, por que fica na porta do templo? Do templo. Porque Deus não mandou o profeta entrar lá no templo e anunciar. Porque o templo estava corrompido. E Deus disse ao profeta, fica na porta,